dia, irmãos. Bom dia você que está em casa, nos acompanhando no nosso culto dominical. Que Deus esteja abençoando a tua vida. Vamos estar declarando que nós viemos aqui para adorar ao Senhor e aclamar a Ele, ao único que é digno. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia. Que alegria poder estar aqui na igreja, né? Mais uma vez com vocês e com as pessoas que estão em casa. Incomparáveis são as promessas do Senhor para as nossas vidas. E mais incomparáveis são ver essas promessas sendo cumpridas em nossas vidas, né? Por isso, no próximo domingo, nós teremos o nosso culto de ação de graça e Natal. O que é um culto de ação de graça? É você poder estar dando graças ao Senhor por tudo que Ele fez durante este ano na nossa vida. Se estamos vivos, se estamos com saúde, se estamos aqui, se reformamos a nossa igreja, foi porque o Senhor nos ajudou. Foi porque o Senhor fez todas as coisas. A Ele toda a glória e todo o louvor. E precisamos dar graças por isso, em todo o tempo. Natal, nascimento de Jesus. Que alegria saber
que um dia Jesus veio ao mundo e se fez homem, habitou entre nós para morrer por nós. Jesus nasceu, aleluia! Então vamos comemorar isso de uma forma bem especial. Os convites já estão prontos, nós não imprimimos. Nós vamos estar mandando para vocês e vocês vão poder estar convidando pessoas para estar aqui conosco cultuando a Deus no próximo domingo. Vamos fazer um culto bem bonito, com muita música, muita alegria mesmo de estarmos terminando mais um ano na presença do Senhor. Então vai estar indo para o WhatsApp para vocês estarem convidando pessoas. Também teremos almoço no próximo domingo aqui na igreja. Então é um tempo de você estar em comunhão com os irmãos, com os teus convidados, né? Você pode convidar as pessoas para estar conosco, né? A gente vai fazer, como sempre, o nosso junta-panela, né? Cada um traz, depois juntamos tudo e vamos fazer um grande almoço aqui. Com certeza seremos abençoados por Deus nesse dia. Podemos aproveitar e louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Hoje, para nós cristãos, é um dia bem especial, onde a gente comemora o dia da Bíblia. Lá em Hebreus 4:12, diz assim a palavra do Senhor: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Queridos, a pessoa quando lê a palavra de Deus e conhece verdadeiramente Jesus, e essa palavra entra no nosso coração, tem que haver mudança. Se não há uma mudança na nossa vida, no nosso modo de ser, de pensar, é porque a palavra do Senhor ainda não penetrou realmente no mais profundo do teu coração. E a Bíblia é um livro assim vivo, que você pode ler todos os dias e parece assim que foi escrito ontem. Mas já foi mais de 1500 anos antes de Cristo. Mais de 40 autores. Levou em torno de 1600 anos para ser escrita. E aconteceu da seguinte maneira: o Senhor Gênesis e o Senhor Êxodo passeando. No caminho, eles viram Levíticos, contando os números de Deuteronômio. Enquanto isso, Josué estava à espera dos juízes, para irem ver Rute, que clamava em alta voz: Samuel, Samuel. Com o grupo vinha o primeiro e o segundo dos reis, de crônicas, para visitarem Esdras, Neemias e Esther, a fim de se compadecerem do sofrimento de Jó, seu irmão. Nesta visita, perceberam que o Senhor Salmos estava a ensinar seu filho os provérbios concernentes a Eclesiásticos e Cantos de Salomão. Curiosamente, isso coincidiu com o período em que Isaías e Jeremias estavam mergulhados em lamentações por causa de Ezequiel, Daniel e seus amigos. Naquele tempo, Oséias e Joel não estavam por perto. 3 dias depois, Amós, Obadias e Jonas viajaram no mesmo barco com Miqueias e Naum para Jerusalém. Além do mais, Abacuque visitava Sofonias, que o apresentou a Ageu, um amigo de Zacarias, cujo primo era Malaquias. Imediatamente após conhecermos a velha tradição, Mateus, Marcos, Lucas e João praticaram atos de bondade para com os romanos, que foram por 2 vezes a Coríntios para ver como estavam os gálatas que viviam ali. Naquele mesmo período, os efésios perceberam que os filipenses estavam próximos dos colossenses. Nisso, enviaram 2 cartas aos tessalonicenses para as fazerem chegar até os Timóteos, que haviam ido à casa de Tito para ensinar Filemão, seu irmão mais jovem, a ler e ensinar aos hebreus. Ao ouvir isso, Tiago pediu 2 vezes a Pedro para explicar como são as 3 cartas de João. Enquanto isso, Judas se impressionava com a visão antecipada do final do mundo, revelada em Apocalipse. Esses são os 66
livros da Bíblia. Você sabe de cor esses livros? Você sabe quantos livros tem no Antigo? Quantos livros tem no Novo Testamento? Você sabe quem são os profetas maiores? Quem são os profetas menores? Você sabe quem são os evangelhos? Quais são as cartas e quais são os livros? Se você não sabe, eu te convido a estudar a palavra de Deus conosco. Você precisa saber, você precisa ensinar o seu filho. Nós precisamos contar tudo aquilo que esse Deus tão maravilhoso fez desde Gênesis até o Apocalipse. E com certeza, as promessas da Bíblia vão se cumprir na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã, eu te louvo pela vida, eu te louvo, Deus, por aqueles autores, Pai, que tomados pelo teu Espírito Santo, inspirados por ti, deixaram gravados nos escritos, Deus, a tua palavra para nós. Deus, obrigado porque moramos num país livre onde podemos ler a tua palavra. Obrigada porque ali tem todos os ensinamentos para nossas vidas. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã, pedindo as tuas bênçãos e principalmente a tua presença sempre em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que linda essa historinha, né? A gente pode viajar na Bíblia, aí conhecendo todos os livros da Bíblia. Nós vamos estar cantando agora o Cantor Cristão 138. Não sei se você conhece, mas nós aqui conhecemos bem, a gente cantava bastante esse cântico. E ele fala da Bíblia, da lei do Senhor, que é justa, santa e pura. Se você não conhece, preste atenção na letra, faça dela uma poesia para a tua vida. Vamos ficar em pé, igreja? Como tu és em
Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Faça a oração se quiser crescer. Venham até a frente, crianças. O Márcio também está querendo vir com as crianças. Pode ficar aqui na frente, vocês vão olhando. Aqui, ó. Isso. Vocês vão olhando a Marga fazer os gestos. Vem a Dudinha. A Dudinha não vem. Mais pra cá, Ana. Isso. Mais pouquinho, mais pouquinho. Como que vocês abrem a Bíblia e segurem ela na mão? Isso! Abra a Bíblia e faça a oração. Como que faz o sinalzinho para fazer a oração? Se quiser crescer. Então vamos lá. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não é. A Bíblia não é. A Bíblia não é. Quem não ora, a Bíblia não é. Diminuirá. Diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não é. Diminuirá. Amém. Parabéns, crianças. Cantaram bonito. Podem ir com a Marga da classinha e o pastor está com a palavra. Bom dia, amados, paz e graça. Como é bom estar de volta à casa do Pai. Que
ficamos um final de semana sem poder estar na igreja, mas com certeza a gente continua acompanhando tudo o que estava acontecendo ao derredor. A gente pode estar distante do tempo, mas nós continuamos sendo igreja. O importante é que quando a gente volta a se reunir, como é precioso, como é bom a gente poder estar cultuando e adorando esse Deus tão perfeito, esse Deus tão maravilhoso, tão real, tão verdadeiro e tão vivo na nossa vida. Eu creio que todos nós temos motivos de gratidão. Por isso que no próximo domingo, dia 19, nós teremos o nosso culto de gratidão. Vai ser um momento especial, um momento onde nós vamos estar celebrando tudo que Deus tem feito na nossa vida e tudo que Ele tem feito através da nossa vida. Vai ser um momento especial, um momento onde você vai poder estar juntamente com a igreja, agradecendo por mais um ano, mais um tempo que está se findando em 2021, que passou muito rápido, mas que bom que nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós somos alegres, muito alegres, porque hoje nós comemoramos uma data especial. Eu até hoje não vi algum livro ser comemorado aniversário, tempo, mas nós podemos comemorar esse livro chamado Bíblia Sagrada, um tempo especial, uma data especial onde esse livro foi escrito há mais de 1.600 anos e ele continua mais atual do que o jornal que vai ser escrito amanhã. Esse livro ele é atual, ele é verdadeiro, porque ele foi inspirado por Deus. E nós celebramos no segundo domingo de dezembro o dia da Bíblia, um dia especial, um dia onde nós entendemos que essa ferramenta com a qual fez com que a gente conseguisse abrir os nossos olhos e ter um relacionamento verdadeiro com o Pai, nós temos que comemorar um livro que permanece fiel ao escritor. Por mais que as pessoas tentem deturpar, mas ele continua sendo fiel. As pessoas que são infiéis. E hoje, nesta manhã, eu quero estar falando sobre isso. Bíblia, o livro dos livros. O texto base que eu quero compartilhar com a igreja está lá no livro de Salmos, no capítulo 19, versículos 7 a 10. Vamos ver quantos trouxeram Bíblia hoje, né? No dia da Bíblia. Ou vão só acompanhar, está sendo projetado? Que bom que você trouxe Bíblia, né? Isso é importante, né? Hoje nós temos várias formas de você poder usar a Bíblia, né? Hoje ela tem impressa e ela tem também no Facebook, na internet, no celular, aonde você procurar você encontra essa palavra tão especial, né? Vamos ler o que a palavra de Deus diz no Salmo 19, de 7 a 10, ela fala assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muitos ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós agradecemos, Senhor, por esse presente tão especial que Tu nos concedeu, que foi a Tua palavra revelada, escrita, nesse livro tão precioso, compilado por 66 livros, algo especial, o livro dos livros. Ele é mais conhecido, Senhor, no mundo todo do que qualquer livro que já existiu. Por isso, Pai, nesta manhã nós queremos aprender um pouco mais. Queremos nos alegrar porque temos esse material e temos a liberdade de usá-lo. Sabemos que em muitos países isso é proibido.
mas nós temos toda a liberdade, por isso nós somos gratos a Ti. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amados, quando nós pensamos na Bíblia, na Palavra de Deus, muitas vezes a gente não consegue mensurar a grandiosidade que é. Nenhum outro livro ele influenciou tanto a vida humana das pessoas. Não existiu outro livro que pudesse impactar tanto o ser humano como a Bíblia. Também nenhum outro livro foi motivo de tantas perseguições, tantas guerras, mas principalmente tantas transformações de vida. A palavra de Deus, a Bíblia, ela influenciou milhares de pessoas, transformando realmente o caráter de cada um. O salmista declara, no versículo 7, quando ele diz que a Bíblia é perfeita e sábia. Ainda no versículo 8 ele fala que ela é alegre e cheia de luz. O versículo 9 ele diz que ela é verdadeira e é rica, é prazerosa, mais desejável do que o ouro e mais doce do que o mel, relata o versículo 10. Quando a gente para entender isso, muitas vezes você pode até me perguntar: pastor, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Amados, como um livro fechado para mentes, corações fechados, a Bíblia é simplesmente um local que contém a palavra de Deus. Mas para nós, que realmente vivemos o amor de Cristo, ela é a palavra de Deus. Ela é verdadeira. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela foi escrita por mais de 40 homens, inspirados por Deus. Por isso que a gente vê na palavra de Deus que ela se completa. Do Gênesis ao Apocalipse ela se completa. E ela traz a revelação para a nossa vida. Por isso que lá no Salmo 40, versículo 7, ela diz assim: então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. O próprio Deus declarando que nesse livro estava escrito a seu respeito. Nada adianta, amados, a gente ler a Bíblia como fosse um livro qualquer. A palavra de Deus ela não deve ser lida como fosse talvez um jornal ou um livro de autoajuda. Ela tem que ser estudada, porque o que ela traz são fatos reais, não é uma utopia, não é algo imaginário que talvez possa acontecer, é algo verdadeiro. São situações que aconteceram e promessas futuras que ainda irão acontecer. São reações, tudo aquilo que a gente vê, a palavra de Deus, ela relata. Ontem eu estava falando com alguns irmãos, falando sobre o outdoor, Hoje está na moda ter outdoor em todos os cantos da cidade, entradas, BRs, por quê? Para que as pessoas possam ver a propaganda. E a palavra de Deus, ela já vem relatando, se eu não me engano, é lá em Zacarias que ela diz que teriam que ser feito tábuas fixadas nas ruas para quem passasse ligeiro pudesse ler. Então não é novidade. Então as pessoas apenas estão copiando aquilo que a palavra de Deus já relata para nós. Mas quando você olha a Bíblia simplesmente como um livro, ela não vai fazer diferença. Assim como o rádio transmite a voz do locutor, o celular que faz contato com pessoas, amigos, uma televisão que mostra o que acontece em tempo real, a internet que conecta a pessoa com o invisível, a Bíblia transmite a voz de Deus. E ela nos leva a ter esse contato íntimo com o Pai. A Bíblia, ela continua sendo algo que integra o ser humano, a sua parte espiritual com Deus. E é por isso que nós cremos na palavra de Deus. Por isso eu volto àquela pergunta: a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? E é justamente isso que eu quero trazer para a igreja hoje. Nós vamos estar aprendendo com a própria Bíblia, Como é que ela se faz conhecida?
Este livro já ultrapassa mais de 6 bilhões de cópias vendidas. Cópias assim. E agora, quando a gente vai olhar sobre os downloads que é feito, né, os downloads que é feito, então isso supera muito a Bíblia virtual, né, ou a Bíblia não impressa, mas sim através da mídia. Essa é a palavra de Deus. Então, amados, o que é a Bíblia? Quando a gente para pensar, nós conseguimos perceber que aqui está o livro mais conhecido da história humana, a Bíblia, a palavra de Deus. E esse livro ele está em milhares de povos, idiomas, raças. Esse livro aqui, ele não é um livro que discrimina, mas é um livro que traz a unidade de todos os povos. Talvez você possa olhar hoje, as pessoas dizem que a Bíblia é um livro homofóbico, mas isso é mentira. A Bíblia é um livro atual. A homofobia surgiu muito depois da Bíblia. Então, amados, nós temos que aprender a discernir o que é a palavra de Deus. Embora muitas pessoas não conheçam ou não querem conhecer a profundidade desse livro, mas o autor, ele se faz presente na criação de toda a humanidade. Esse autor é chamado Jesus Cristo. A Bíblia é muito mais do que um livro, né? Suas letras, ela tem poder de mudar a mente, o sentimento das pessoas. As palavras aqui escritas, elas fazem com que a pessoa possa ser transformado de dentro para fora. Ela traz o conhecimento verdadeiro, ela traz a alegria. Talvez você não saiba, mas a Bíblia, ela não é um livro comum. A Bíblia, além de ser um livro de histórias inspiradas, ela é mensagem direta do Criador ou direta de Deus ao ser humano. A Bíblia é a palavra trazida para toda a humanidade e ela tem poder de transformar vidas. É o único livro que tem poder de transformar vidas. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra do Criador do universo. A Bíblia é a palavra do Criador do mundo. Quando você para pensar e entender isso. Lá no livro de João, no capítulo 17, versículo 17, a Bíblia vai estar falando que a palavra de Deus é a verdade. Ela diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica na verdade. Santifique-se nessa verdade. A Bíblia ela é verdadeira em todas as suas palavras. A Bíblia ela é real. A gente nota esse fato quando a gente consegue entender que os personagens bíblicos foram pessoas reais, né? Usadas pelo próprio Deus para fazer os seus relatos, dos quais foram compilados depois no papel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Contudo, as verdades bíblicas, elas não podem ser usadas de maneira legalista. Tem pessoas que querem usar a palavra só para condenar os outros. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser usada de uma forma legalista. Ela transmite primeiramente o amor. Quando nós lemos todas as entrelinhas da palavra de Deus, ela vê que a essência é o amor. Porque Deus é amor na sua essência. Ele mostra os relatos, dos quais eu falei no começo, geraram guerras, dificuldades, mas ela mostra a verdadeira ação do nosso Deus através do seu amor. É isso que nós temos que buscar. Por isso que na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, a Bíblia ela relata, né? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Homens usados pelo Espírito Santo de Deus para falar a verdade.
Por isso que nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra, não simplesmente contém. Ela é, porque foi inspirada pelo próprio Deus. Toda a palavra na Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Homens que a escreveram, apóstolos, discípulos e demais escritores, sem saber, muitos nem conheceram um ao outro, porque a Bíblia ela levou mais de 1500 anos para ser escrita, e ela já tem mais de 1600 anos como atual. E a gente vai ver que essas pessoas, teve alguns discípulos que escreveram, apóstolos que escreveram, tiveram tempo junto, mas a maioria nem se conheceram. E ela não se contradiz, ela continua sendo verdadeira. Muitos questionam o fato de a Bíblia ter sido escrita por homens, mas se era, para falar da humanidade, a gente vai entender que foram homens usados por Deus. Não foi simplesmente alguém que pegou uma pena e começou a escrever, ou pegou uma pedra e começou a desenhar na pedra. A Bíblia realmente foi algo que veio do próprio Deus. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, o texto de abertura que a Margarete usou, ela fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração humano. A palavra de Deus ela é viva, o sentido dela de agir por si mesma, e ela é também eficaz. Por quê? Porque ela funciona. Realmente nós temos experiência de como essa palavra é verdadeira. A gente vê que tudo que funciona, geralmente ele alcança o seu objetivo. E o objetivo da palavra de Deus é trazer um norte para a humanidade. É trazer libertação, é trazer santidade, é trazer mudança de vida. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que ela é poderosa para a nossa vida. Ela tem a capacidade de mexer lá no íntimo de cada ser humano. Ela revela as intenções interiores de cada um, porque ela mexe profundamente. Ela entra no mais profundo sentimento e ela consegue trazer o homem à razão verdadeira por qual ele vive. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, a palavra de Deus vai dizer qual é a sua utilidade. Para que serve a Bíblia? Para que serve se ela é verdadeiramente real? Ela fala assim no versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você conseguiu entender? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. O que isso está dizendo? A palavra de Deus consegue transformar o caráter do ser humano. Ela traz o ensinamento para mudar o caráter de cada ser humano. Mas você tem que não simplesmente ler como um livro, você tem que aprender. A palavra de Deus, além de inspirada, ela é útil, ela é aplicável dia após dia. Ela não somente é aplicada nos momentos ou da forma que você acha melhor, para que você possa querer questionar alguém. A gente vê muitas pessoas usando a Bíblia para questionar, para condenar, até para amaldiçoar outras pessoas. Mas a Bíblia, ela é para ensinar o caminho em que você deve andar. É para te trazer a essência, é para trazer você novamente a vida, a experiência com Deus. A segunda atitude que eu vejo: o que fazer então com a Bíblia, se você está dizendo que ela é a palavra de Deus? Esse livro mais importante, ele deve ser
estudado frequentemente. Eu já nem lembro mais quantas vezes eu já li toda a Bíblia. E estudei. E busquei conhecimento. E ainda, cada vez que eu vou ler um texto e estudar, parece que é novo. Parece que eu nunca vi. Porque a palavra, ela realmente, ela é viva. E ela vai falar com você no momento que você mais precisa. Ela é oportuna. Ela vai te contextualizar em todo o tempo. Por isso que no Salmo 1, versículo 2, ele diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É meditar, né? Imagine como um animal, né? Aqui todo mundo conhece o boi, a vaca, né? O boi, ele se alimenta o dia todo e ele tem posso dizer, um segundo estômago onde fica armazenado aquele alimento do dia, para no período de descanso ele ficar ruminando. Aquilo volta e ele fica ruminando até poder fazer o efeito necessário. E a palavra de Deus é assim, amados. Nós temos que ler e ficar ruminando, ficar meditando nela para que ela faça o efeito necessário. Para que você realmente entenda, a palavra de Deus, ela se torna prazerosa na nossa vida quando nós conhecemos verdadeiramente, quando nós conseguimos, ao amanhecer, caminharmos durante todo o dia meditando nela. Por isso, como alimento diário, a palavra de Deus diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A palavra de Deus é para ser estudada todos os dias. Não é simplesmente, eu vou no domingo, hoje vou levar minha Bíblia, vai ser estudado lá na igreja. É o pão de cada dia. E se você não se alimenta todo dia, você vai perder as forças. Quando você não se alimenta fisicamente, tu perde a força física. Quando você não se alimenta espiritualmente, você perde a comunhão com Deus. Você perde esse relacionamento. A Bíblia, ela é para ser refletida em todo o tempo. A leitura também não deve ser feita sem refletir o seu significado. Ler por ler não traz conhecimento. Pode trazer complicações. Você pode pegar um versículo isolado, fora de contexto, e aplicar da forma que você acha que é correta. Mas a Bíblia, ela tem que ser contextualizada. Você tem que olhar o que vem antes, o que vem depois, para você poder entender aquilo que você está lendo. Toda a Bíblia foi escrita, em períodos difíceis, em período de perseguições. A gente vê o apóstolo Paulo escrevendo suas cartas em tempos difíceis, preso, mas ele sabia quem é que estava no controle de tudo isso. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, a palavra de Deus diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. João estava usando Jesus. Jesus está dizendo que a Escritura contém o testemunho a respeito dele, porque ela é verdadeira. A Bíblia não pode ser lida apenas quando nós sentimos vontade ou precisamos de uma mensagem para a nossa vida. Ela é diferente. Jesus disse que ela deve ser examinada. Examinada é degustar, é parar. Você, quando vai comer uma comida gostosa, o que você faz? Você pega ela e come todinha rapidinho, para comer mais? Ou você vai comendo devagar, vai saboreando, aproveitando aquele momento? É como quando está bem quente, você tomar uma Coca-Cola, bem gelada, você vai tomando. Não é assim, José? É bem assim, Aquilo é prazeroso, aquele gás dela dá mais vontade de tomar, e a Bíblia é assim. Quanto mais você estuda, quanto mais você examina, mais vontade você tem. Mais vontade, ela é prazerosa, ela é saborosa. Ela é o pão de cada dia, ela é o alimento. Quanto mais você se alimenta,
de tão verdadeira que ela é. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: procure se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. Amados, a Bíblia é um livro que contém 66 livros dentro dele, né? Ela tem 1189 versículos, ela tem 31.102, aliás, ela tem 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Se você não acredita, é a oportunidade de você contar, tá? Talvez você possa questionar, mas dizer, mas pastor, né? Você fala que a Bíblia é um livro, por que existem, né, capítulos, versículos? Justamente isso foram criados depois para que nós pudéssemos entender. Já pensou em chegar aqui e falar para você: olha, abra a tua Bíblia, mais ou menos um terço dela, que você vai encontrar o livro de Salmos? Seria difícil, né? Mas quando você fala, vai lá em Salmo capítulo 19, versículos 7 a 10, você tem as referências. Tudo isso que foram colocados é para que você possa aprender a manusear ela de uma forma real, né? Esse livro, ele é extenso e ele é complexo, mas ele também é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque muitos leitores, eles não aprenderam ainda a manusear as Escrituras de Deus. Muitos, eles não creem como nós cremos. Então ele vai ler aqui, ele vai achar um livro muito difícil. Mas quando nós vamos estudar a palavra, é o único livro que você pode ler com o auxílio do escritor. É o único livro que você pode ler com o auxílio do escritor. Você pode pedir para ele: mas pastor, falou que esse livro foi escrito há mais de 1600 anos, será que o escritor está vivo? O escritor é Jesus Cristo, então ele está vivo. Ele está vivo e você pode pedir orientação para ele quando você não entende algo que está aqui. Como é precioso, como é bom você sentar e pedir para o autor: fala para mim, o porquê eu não estou entendendo isso? E ele diz lá em Jeremias 17, né? Ele fala: clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes. Ele fala para você: peça, que eu vou te dar o discernimento daquilo que eu tenho para você. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, por isso que ela é útil. Para concluir, o apóstolo Tiago também, em Tiago capítulo 1, versículo 21, ele fala assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A qual é poderosa para salvá-los. Essa é a parte mais difícil, porque muitas pessoas não aprenderam a meditar, a examinar e até manejar bem a palavra de Deus. Mas se praticasse, já era grande coisa. Mas não aprenderam a viver a palavra, não aprenderam a degustar, a saborear. É como aquela pessoa faminta, que não importa o que estão servindo, ele quer comer de tudo. Aquela pessoa que parece que não tem fundo, tudo que vem ele come, come, come e não para para digerir. Por isso que existe tantas confusões no nosso mundo pela interpretação da Bíblia, porque são pessoas que aceitam tudo que vem. Mas a palavra de Deus fala: examine. Quando você vai ao médico, né, o médico ele para, ele te atende, ele te examina, ele vê tua pressão, né, ele vê tua temperatura, ele pede aonde está doendo, ele faz um toque em você para poder sentir o que você está sentindo. E quando Jesus fala: examine a palavra, porque ela é verdadeira, ele está dizendo que ao viver seus ensinamentos,
nós aprendemos a confiar que esse exame da palavra de Deus nós reconhecemos como divinamente inspirada. Ela é a palavra, ela é o que transforma a humanidade, ela é o que gera em muitas pessoas confusões, porque não aprenderam a examinar a palavra corretamente. As pessoas querem examinar e contextualizar para o seu próprio bem, mas a palavra de Deus, ela é para transformar o ser humano, não para causar algo bom, mas sim para transformar a humanidade, mostrando que o que Deus trouxe de bom, o dar a vida por cada um de nós, foi realmente porque a palavra nos ensina. E nesse momento nós vamos celebrar a ceia, né? E a ceia ela está aqui dentro da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, para que a gente aprenda, né, a examinar a nós mesmos, para que a gente possa participar desse momento. O que é a ceia? Eu sempre tenho dito que a ceia, ela é necessária quando o povo de Deus está reunido. A ceia realizada por uma única pessoa, ela não tem valor nenhum. Porque o que é ceia? A ceia, a palavra de Deus fala, quando se reunirem, façam isso em memória de mim. Ele não diz, fique isolado lá na tua casa e faça a tua ceia sozinho. Não tem nenhum significado. A ceia é para dizer que o corpo de Cristo está junto. A igreja de Cristo está junto. Aí você pode dizer, eu sou a igreja de Cristo, onde eu estou, a igreja está assim. Mas a palavra está se referindo à igreja como local de comunhão, não como templo do Espírito Santo. Tá? Então, se você se acha que você é uma igreja solitária, você pode ser um templo do Espírito Santo, mas não é uma igreja solitária, porque senão não é igreja. A igreja é uma comunidade de várias pessoas reunidas em prol de um bem comum, anunciar a morte de Cristo até que Ele venha, trazer isso à memória. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, e Ele está vivo e quer transformar a nossa vida. Então, amados, quando nós entendemos isso, nós entendemos que a Bíblia é o maná de Deus, é o sustento de Deus para a nossa vida em todo o tempo, é a palavra viva, é o pão que nos alimenta, é a água que sacia a nossa sede. Se não lermos a Bíblia, nós podemos ficar desidratados espiritualmente. Nós podemos perder massa espiritual. Porque quando você não se alimenta fisicamente, tu começa a perder massa física. E nós podemos perder massa espiritual. Não há como ter fé sem você viver e buscar na fonte. Porque se fosse aprender com o exemplo dos outros, muitas pessoas evitariam muitas situações difíceis. Mas a pessoa aprende quando passa por tudo aquilo. Henrique, coloca para mim em Romanos, capítulo 10, versículo 17, faz favor. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A nossa fé, ela vem quando nós ouvimos, quando nós meditamos a palavra de Deus. Você tem meditado? Você tem buscado no Senhor? Você consegue falar isso? Você consegue falar sobre a palavra? Ou você não está habituado a se alimentar com esse alimento tão precioso? O meu desejo para você nesta manhã, você que está aqui, você que está na sua casa, é que você aprenda a se alimentar da palavra de Deus, porque ela é o nosso manual de regra e fé. Se você não crê dessa forma, se você precisa de ajuda, a palavra de Deus diz, clama a mim, mas nós também estamos aqui à disposição. Se você precisa de entendimento, nós podemos
dar um estudo bíblico para você, é só entrar em contato com a gente. Vamos orar nesse momento. Eu já quero orar consagrando aqui os elementos. Vou convidar nossos irmãos para que possam estar aqui na frente, para que a gente possa celebrar esse momento tão especial. E no momento em que você vir buscar o teu elemento, o teu suco e o teu pão, você que trouxe teu dízimo e tua oferta, você também pode estar ofertando. Vamos orar. Pai de amor, Pai que é Rei de misericórdia, somos gratos a Ti porque um dia Tu deixou este manual tão precioso, chamado a Palavra de Deus. Um manual de instrução que nos tira do inferno e nos traz para a maravilhosa luz. Esse manual, Senhor, que está sendo útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que todo homem de Deus caminhe para a boa obra. Aprendemos, Senhor, e queremos viver com intensidade esse amor tão genuíno que vem do Senhor. Nada somos sem o Teu poder, sem a Tua unção, sem a Tua palavra. Clamamos a Ti e pedimos, Senhor, que através do Espírito Santo de Deus seja revelado aos nossos corações o Teu desejo a cada dia que passe. Eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão em casa, muitos que não acreditam na palavra, mas eu peço, Pai, que Tu quebrante cada coração, que o Teu Santo Espírito possa testificar na vida dessas pessoas, e eles possam entender a grandiosidade que é viver esse amor de Deus tão genuíno. Por isso, Senhor, sabemos que a Tua graça nos basta. Sabemos, Senhor, que a Tua graça que nos traz alegria, que nos faz cantar, é o que faz com que podemos estar reunidos nesta manhã em agradecimento ao nosso Deus, usando essa ferramenta, esse manual de instrução tão claro, tão límpido, tão vivo e tão verdadeiro, que continua sendo fiel ao autor. Muito obrigado, Pai, por termos dado esse presente tão especial. Um presente que muitas nações não têm esse privilégio que nós temos. Mas eu creio que quando eles conseguem de uma forma ou de outra, eles conseguem devorar muito mais do que nós devoramos. Porque eles têm sede, eles têm desejo. E nós que temos esse livro em nossas mãos, muitas vezes negligenciamos. Por isso, Pai, muda o coração de cada um. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui o pão e o suco. Enquanto nós cantamos, vou convidar você para que levante e venha até aqui na frente, para que você possa pegar o teu pão, volte para o teu lugar e depois vamos participar todos juntos. Sei que vai
palavra de Deus diz, né? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, versículo 15 do capítulo 11, ele diz, né? Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois tomou o cálice, dizendo: este é o meu sangue que foi derramado por vós, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, amados, isso que nós estamos fazendo hoje, nós estamos dizendo que nós reconhecemos esse alto preço que Jesus pagou por cada um de nós. E nós, como igreja de Cristo, temos a alegria de comemorar esse Cristo vivo, esse Cristo ressurreto. Ele não está mais morto, mas sim vivo eternamente. Por isso nós podemos celebrar. Eu vou pedir para o Tiano orar, consagrando o pão e o suco, para que a gente possa celebrar nesse momento tão especial. Pai, em Tua presença, Pai, nos colocamos mais uma vez, Senhor, para agradecer, Pai, por esse momento, por cada vida que está presente aqui nesta manhã, Pai. Nós consagramos, Pai, esses elementos, ó Pai, que esse momento é tão especial nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, Pai, a participar desse momento, ó Pai. Que o Senhor esteja, Pai, transformando cada vida, Pai, cada coração, Pai, por esse simples gesto, Pai, que fazemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Consagramos esses elementos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos agora participar do pão. Também podemos participar do suco. Jessé, agradece a Deus esse momento. Senhor Deus, estamos na Tua presença para te agradecer, Deus, porque o Senhor tem mandado o Seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para te agradecer, te adorar, Deus. Obrigado por cada pessoa que chegou